pessoal, esse é o canal Coronavírus e eu sou o Dr. Antônio Schultz. De maneira que, nesse vídeo, eu apresento para vocês um vídeo acerca do potencial efeito terapêutico da ivermectina para tratar a Covid-19. Quem acompanha a literatura referentemente a esse assunto sabe que quando se fala em eficácia da ivermectina, a literatura ela é controversa. Ela é controversa porque existem trabalhos que apontam na direção da eficácia da ivermectina e outros que apontam na direção contrária à ivermectina. Isto posto, basicamente, quem não concorda com a utilização da ivermectina no tratamento da Covid-19 tem a sua opinião suportada com base em dois argumentos. O primeiro argumento é que a concentração da ivermectina em vivo para obter o mesmo efeito que é obtido in vitro, efeito anti-Covid comprovado in vitro, seria maior do que o limite máximo de tolerabilidade pelo organismo. Contudo, estudos recentes têm demonstrado que a ivermectina é uma das drogas mais seguras que há. Além de ter recebido já o prêmio Nobel, laureado seus descobridores com o prêmio Nobel, ela é uma droga multiuso, ou seja, ela é utilizada para o tratamento antiparasitário, para o tratamento anticanceroso, para o tratamento de determinadas doenças virais. E é justamente com base nesse tratamento, nesse sucesso do tratamento dessas doenças virais, que esse mecanismo é extrapolado relativamente ao potencial para tratar a Covid-19, de maneira que até 10 vezes a concentração considerada segura, que é aquela preconizada em bula para o tratamento das doenças parasitárias, é admissível se valer dessa concentração para tratar a Covid-19. Contudo, eu ressalto que há na literatura trabalhos que apontam para a concentração antiparasitária, algo em torno de 12 a 14 miligramas por dia como suficiente para produzir um efeito anti-Covid naqueles pacientes que apresentam uma baixa carga viral. A outra argumentação contrária ao uso da ivermectina tem como base o fato de que a grande maioria dos trabalhos que apontam o efeito anti-Covid-19 da ivermectina, eles têm como base trabalhos de controle de casos, não seriam estudos clínicos randomizados em duplo cego. Daí o porquê eu ter selecionado esse trabalho, que é um trabalho que foi realizado por uma instituição indiana, tendo esse trabalho, o design, a metodologia do controle clínico randomizado em uma amostra que é confiável, porque é superior a 100 elementos, cerca de 112, 115 participantes, e que teve por objetivo principal determinar se a ivermectina administrada em pacientes portadores de uma carga, de uma sintomatologia de média a moderada, já com uma carga viral superior àqueles assintomáticos e que apresentam uma sintomatologia leve, se a ivermectina apresentaria o mesmo efeito que ela apresenta relativamente a esses pacientes assintomáticos e portadores de uma sintomatologia leve, em que a ivermectina, com cerca de aproximadamente 5 dias, negativa a devidamente
devidamente esclarecida essa polêmica envolvendo a eficácia da ivermectina no tratamento, na profilaxia, na terapêutica precoce da Covid-19, se reduziria o número de mortes, eu posso apresentar a referência bibliográfica que nós utilizamos nesse estudo, nesse vídeo. Tais referências, elas podem ser obtidas, ou tal referência, ela pode ser obtida de duas maneiras. A primeira é através do HTML, ou seja, da page, em que você obtém a tradução para o português. E a segunda maneira é acessando o HTTP, de maneira que você pode fazer o download em PDF. Mas eu aconselho a versão em HTML, porque lá você dispõe de comentários, inclusive eu fiz um comentário lá, e me deparei na page essa com um parecer lá bastante erudito do professor, ou melhor dizendo, do presidente Jair Bolsonaro. Ele também gostou do trabalho e deixou o seu parecer lá na page. Então eu aconselho esse HTML. Mas basicamente esse trabalho ele é um trabalho de pré-impressão de um grupo de professores indianos em que essa eficácia da ivermectina ela foi testada com o objetivo principal de verificar se pacientes portadores de Covid-19, apresentando uma sintomatologia de moderada ou média, internados em hospitais, se transcorridos 6 dias da medicação com ivermectina, utilizada na dose antiparasitária, ou seja, 12 miligramas num dia, mais 12 miligramas no outro dia. No final do 6º dia, se esses pacientes, comparativamente ao placebo, apresentariam uma diferença na negatividade dos testes RT-PCR referentemente ao placebo. Resultado esse que foi considerado estatisticamente não significativo. Contudo, quando se analisou o número de pacientes que deram alta no grupo medicado com ivermectina, todos eles deram alta, saíram do hospital, enquanto que naquele grupo em que a ivermectina não foi utilizada, não foi prescrita, não foi ingerida pelos pacientes, 4 pacientes morreram. E essa diferença do grupo medicado para o grupo placebo relativamente ao número de mortes foi considerada estatisticamente significativa. De maneira que esse dado ele é bastante, sob a minha óptica, bastante relevante, porque alguém poderia questionar, não, mas somente 4 em 100 não morreram. Sim, mas esse dado, essas 4 mortes extrapoladas para um número de casos de 100 mil ou de 1 milhão, como está ocorrendo em determinados países, ou então em países que possuem mais de 1 bilhão de habitantes, tais como a China e a Índia, esse dado é bastante relevante e merece uma análise mais detalhada que nós apresentaremos a seguir nos resultados. Feitas essas considerações acerca das referências bibliográficas, nós passamos a estudar a metodologia que foi utilizada nesse estudo. Basicamente, esse estudo é um estudo de triagem clínica randomizada de 115 pacientes. E quando a gente já analisa essa parte da metodologia, a gente identifica algumas vantagens nessa metodologia. Em primeiro lugar, relativamente ao fato de ser uma triagem clínica randomizada em duplo cego, empregando o grupo placebo.
Também a confiabilidade da amostra é uma amostra que apresenta uma confiabilidade algo em torno de 100%, com 115 pacientes. De maneira que, para essa amostra de 115 pacientes, ela foi randomizada, ou seja, ela foi distribuída aleatoriamente em dois grupos. Um grupo com 57 elementos e um grupo com 58 elementos. É importante ressaltar que todos esses pacientes, eles apresentavam a COVID, o diagnóstico de Covid-19 do grau médio e moderado. Não apresentava pacientes assintomáticos, sintomatologia leve ou então pacientes graves. De maneira que nesse grupo de pacientes que apresentava a Covid-19 em grau médio e moderado no grupo medicado, ou seja, nos 57 pacientes, a ivermectina ela foi administrada com 12 miligramas no primeiro dia, mais 12 miligramas no segundo dia, e no final do sexto dia foi realizado, tanto nesse grupo medicado, como no grupo medicado com ivermectina, quanto no grupo placebo, foi realizado o teste RT-PCR para verificar se a ivermectina havia negativado a carga viral 6 dias após a administração da dosagem essa, que é uma dosagem que pode-se dizer a nível de tratamento antiparasitário. Desse grupo de 57 pacientes, somente em 32 deles se realizou esse teste RT-PCR. E no grupo placebo, dos 57 pacientes que foram utilizados nesse estudo, somente esse teste foi realizado em 44 pacientes. De maneira que aqui já reside, talvez, a principal limitação desse estudo, qual seja a de não ter realizado, submetido todos os pacientes do estudo ao teste RT-PCR no sexto dia. Entretanto, como nós veremos a seguir, isso que parece uma limitação no contexto do estudo deixou de ser, porque o resultado que se obteve, ou seja, a diferença estatisticamente não significativa, ela se confirmaria se esses 36 pacientes fossem submetidos ao teste RT-PCR, com toda a opinião pessoal. Também é importante se ressaltar que, relativamente à metodologia, cujos critérios para diferenciação do grau médio, moderado e severo, especialmente relativamente ao grau médio e moderado, eu confesso que tenho dificuldade para distinguir. Contudo, os autores eles esclarecem os critérios que eles utilizaram. E uma outra limitação que eu vejo nesse estudo é basicamente o fato de que muitos pacientes faziam uso concomitante de outras medicações que poderiam ter interferido nos resultados. Isto posto, nós passamos a analisar os resultados obtidos nesse estudo conjuntamente com a discussão. Nós analisaremos os resultados e conjuntamente apresentarei a minha óptica relativamente a esses resultados. Quando se analisa
a não significância estatística relativamente ao objetivo principal desse estudo, que foi basicamente comparar no sexto dia, após a medicação com a ivermectina de 12 miligramas no primeiro e no segundo dia, comparativamente ao placebo, se havia negatividade da carga viral nesses dois grupos. Contudo, os autores eles ressaltam que aproximadamente 32% dos pacientes não foi possível se realizar esse teste RT-PCR negativo, ou ele foi perdido, por alguma razão não foi possível obter esse resultado. E que, em decorrência disso, esse resultado estatisticamente não significativo poderia apresentar algum erro. Eu confesso para vocês que mesmo que os 32% desses casos que não foram submetidos ao teste RT-PCR, mesmo que eles fossem negativos no grupo medicado pela ivermectina, a diferença em termos percentuais, confesso para vocês que isso eu estou falando sem submeter ao teste estatístico, mas com base na minha experiência, seria também estatisticamente não significativo essa diferença. De maneira que eu considero esse resultado que os autores apresentam como correto. Relativamente ao resultado final na alta do paciente, esse resultado estatisticamente significativo de 0,019, ou seja, inferior a 0,05% na rate ration ou risk ration, como preferirem, esse valor de 1,1, com intervalo de confiança entre 1 e 1,2, em se tratando da ivermectina, eu consideraria o resultado também como estatisticamente não significativo. Porquanto, como você sabe, se vocês falarem que a ivermectina não apresenta efeito algum, todo mundo acredita. Agora, se você fala que a ivermectina apresenta um potencial para tratar a Covid-19, vem a mídia, vem os epidemiologistas, os infectologistas para cima de você. De maneira que com esse resultado, com uma risk rating de 1,1, eu consideraria também esse resultado estatisticamente não significativo. Além do que, pelo que eu conheço da risk rating, esse intervalo de confiança de 1 a 1,2, no limite inferior desse intervalo de confiança, ele seria estatisticamente não significativo. Há exemplo, por exemplo, do que ocorre relativamente ao intervalo de confiança dessa vacina Coronavac. Essa vacina Coronavac também no seu limite inferior, no intervalo de confiança no seu limite inferior, provavelmente também ele é estatisticamente não significativo relativamente à eficácia. De maneira que, no contexto desse estudo, o único dado que eu considero relevante é relativamente à diminuição do número de mortes no grupo medicado pela ivermectina comparativamente ao controle, que os autores apresentam uma proporção de 7% relativamente ao grupo placebo, mas no conjunto da amostra você reduz isso para algo em torno de 3 a 4%, que em 100 pacientes, se extrapolado para 1.000 pacientes aumenta, para 100.000 aumenta mais e para 1 milhão também aumenta mais. Então, esse resultado, sim, é, sob a minha óptica, sob a óptica estatística, a despeito de eu não ter submetido ao teste das hipóteses, eu considero esse resultado significante. Também um outro dado que é importante ressaltar e que os autores ressaltam
é que, relativamente a essa melhora, quando da alta do paciente é atribuído à ivermectina, pode ser decorrente de ter sido utilizado concomitantemente os esteroides, ou seja, a dexametasona, dentre outros esteroides. Entretanto, apesar dos autores considerarem isso uma limitação na sua metodologia, eu também não considero uma limitação, porquanto um dos mecanismos de ação da ivermectina é justamente a sua propriedade ionófora, ou seja, a sua propriedade de carrear, seja para o interior da célula humana infectada pelo coronavírus, seja para o interior do coronavírus, determinados medicamentos, determinando um sinergismo dentre os quais com os corticosteroides. De maneira que eu não considero também esse fato da concomitância da ivermectina com os corticosteroides uma limitação nessa metodologia. Pelo contrário, eu entendo que até esse trabalho vem ao encontro desse mecanismo de ação ionóforo atribuído à ivermectina, que conjuntamente com a dexametasona pode ter contribuído para essa significância estatística que os autores encontraram. No mais, é um trabalho que acrescenta esse dado da redução das mortes pela ivermectina. Contudo, no conjunto desse trabalho ainda continua a polêmica acerca da ivermectina com relação ao tratamento da Covid-19. Contudo, há evidências, ressalto novamente nesse estudo, que dão suporte para a ação, para o potencial de ação da ivermectina no tratamento da Covid-19.